Bom, gente, vamos iniciar agora a segunda parte do material sobre desenho de pesquisas e projetos de desenho de pesquisas experimentais e quase experimentais. O nome que a gente deu a essa segunda unidade é exatamente Conceitos importantes na construção de desenho de pesquisa, coleta e análise de dados na avaliação de políticas públicas e sociais. Esses conceitos são bem teóricos, eles são largamente, amplamente validados e estudados, mais ou menos desde a década de 70, após a publicação de um livro que tem esse nome, Desenho de Pesquisas Experimentais e Quase Experimentais, organizado por Paul Lausafeld. Então, alguns conceitos e definições importantes para a gente começar a ver aqui. Primeiro, o que é experimento? O experimento é exatamente o que a gente vai analisar e por que a gente está fazendo esse desenho de pesquisa. O experimento é a intervenção em si, é a política em si, tá? Os sujeitos, as variáveis dependentes, variáveis independentes, variáveis de confusão, unidades, testes ou experimentais, grupo experimental, grupo de controle, validade interna, validade externa e manipulação. Então, o que são os sujeitos? Os sujeitos são as unidades que estão submetidas ao experimento e que vai ser o palco onde vai ser feita a nossa avaliação. Na maioria das vezes, eles são indivíduos, mas eles podem ser municípios como um todo, organizações formais ou agências governamentais, como uma escola, como a secretaria de algum lugar, e assim vai. Depende se o estudo é um estudo de caso, é um estudo quantitativo. Podem ser indivíduos, sala de aula, municípios, etc. São as unidades nas quais as observações são feitas. O que é a variável dependente? E antes eu coloquei no plural, variáveis independentes. Porque um estudo, de uma maneira geral, na sua larga maioria, a gente só tem uma variável dependente e várias variáveis independentes. A variável dependente é o quê? É exatamente o que nós estamos interessados em explicar. Então, no exemplo de trabalho infantil, a gente pode pensar que a variável dependente é exatamente a probabilidade da criança ou adolescente estar ou não na incidência do trabalho infantil, tá? Outro exemplo, indivíduos abaixo da linha da pobreza ou municípios da região norte e nordeste do estado de Minas Gerais com mais de 50% da população abaixo da linha da pobreza. É um outro exemplo de variável dependente, contanto que ela seja considerada como uma unidade. Existem sim alguns modelos que consideram mais de uma variável dependente, mas a gente não vai tratar dele aqui agora. Variáveis independentes são exatamente as causas que explicam a variável dependente. Então, nesse aspecto, a variável dependente a gente considera como a consequência e as variáveis independentes a causa. No exemplo da unidade anterior que a gente viu, do primeiro vídeo, da primeira parte dessa material, a gente colocou se X causa Y, eles têm que ter uma variação concomitante. O que é que isso quer dizer? X é a causa, uma das causas, né? E Y é o efeito. No caso dos municípios da região norte e nordeste do estado de Minas Gerais, com mais de 50% da população abaixo da linha de pobreza, as variáveis independentes podem ser acesso a programas de transferência de renda, a média educacional, incidência de grandes períodos de estiagem, oportunidades no mercado de trabalho, etc. Manipulação. Manipulação é exatamente a capacidade que o investigador tem de manipular as variáveis independentes para observar a variável dependente. Aquele exemplo que eu dei aqui agora, da variação concomitante, isso é uma necessidade básica para que a gente possa dizer que o nosso estudo está tentando observar a relação causal entre duas variáveis, tá? Então, por exemplo, no exemplo anterior, as manipulações poderiam ser a mudança na média educacional da população em idade de trabalhar, quando comparada com outros municípios, se traria alguma modificação na proporção de pessoas acima ou abaixo da linha de pobreza. Então, foi o que a gente fez. Ao a gente buscar um município que tem uma média educacional inferior a outros municípios ou muito superior, observar se aquela modificação causa uma modificação na quantidade de pessoas abaixo ou acima da linha de pobreza. A gente chama
esse processo de manipulação. Variável de confusão ou variável estranha. Na realidade, são variáveis. São variáveis independentes dentro da nossa estrutura causal, que são explicações concorrentes ou rivais ao comportamento das variáveis independentes que nós colocamos e selecionamos para analisar. Então, essas variáveis de confusão ou variáveis estranhas, elas vão estar no seu experimento, você queira ou não. São várias. Existem milhares de variáveis independentes, variáveis estranhas ou variáveis de confusão. A literatura seleciona algumas que têm sido tradicionalmente estudadas, mas dependendo do experimento, dependendo do modelo que você estiver montando, as variáveis de confusão elas podem ser várias. Alguns exemplos de variáveis de confusão: a história, maturação, efeito teste, variações nos instrumentos, regressão estatística, viés de seleção, mortalidade das unidades testes. Depois, grupo de controle. O que é o grupo de controle? Bom, tem um grupo experimental, que é exatamente o grupo que não está aqui, que é exatamente o grupo do qual a gente criou a política sobre ele, os beneficiários diretos, e o grupo de controle é exatamente um grupo do qual nós selecionamos, mas ele não está sobre a incidência do programa. Idealmente, como a gente vai ver daqui a pouco, o grupo de controle ele deve ser selecionado de forma a ser semelhante em várias características, a maior quantidade possível de características, que faça com que, ao nós compararmos, manipularmos, né, nesse sentido, comparar o grupo de controle com o grupo experimental, a gente poder perceber que os efeitos que nós estamos vendo no grupo experimental é exatamente como consequência das ações do programa, tá? Eu acho que a ideia de grupo de controle ficou muito mais difundida depois dessa pandemia. Infelizmente, né, teve a pandemia, mas nunca foi tão discutido no senso comum. A ciência nunca foi tão tentada a ser entendida no senso comum, né? Então, grupo de controle, placebo, e todas as discussões ficaram muito fáceis. Processo de amostragem aleatória. O que é isso? Para que a gente monte um estudo experimental, e na grande maioria das vezes, raramente a gente tem como estudar toda a população, a gente tem que fazer uma amostra. Então, ao fazer essa amostra do grupo experimental e do grupo de controle, a gente tem que garantir que essa amostra é aleatória, probabilística, aleatória. O que é isso? É um modelo de amostra onde as chances dos indivíduos serem selecionados, elas são conhecidas. E ela é feita de forma que o produto final dessa amostra ela seja muito representativa da população como um todo. Então, mesmo que a gente observe, às vezes, toda a população que está em incidência de um programa, o grupo de controle é impossível a gente pegar toda a população. Então, mesmo no grupo de controle, a gente precisa fazer um processo de amostragem aleatória. E quando a amostragem intencional, em sua maioria das vezes, ela tem viés de seleção, que vai causar, obviamente, problemas graves na aferição do efeito das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes. Validade interna. O que é esse conceito? O conceito de validade interna é exatamente isso. É a nossa garantia de que os efeitos que a gente está observando na população, através da análise da variável dependente, eles de fato são efeitos do programa que a gente está trabalhando, ou da política que está sendo implementada. A validade interna é exatamente a capacidade que o nosso estudo tem de... parece uma piada que eu vou falar, mas é garantir de que, de fato, há causa B. De que o que a gente está medindo, se propondo a medir,
é exatamente aquilo que deve ser medido. Muitas vezes, em especial em modelos econométricos, se usa muito proxy. Como a gente não tem aquela medida na mão, então você vai lá e utiliza uma proxy para fazer inferência como se fosse a intervenção da própria política. Isso é um exemplo claro de que a gente tem que fazer um teste. Existem vários testes estatísticos para isso, para ver se de fato a validade interna está garantida. Uma outra coisa, muitas vezes, o instrumento que a gente está utilizando, um questionário, a base de dados que é fruto de um questionário, ou as entrevistas que a gente está utilizando, ela não aferiu corretamente a intervenção do programa. Então, a validade interna é ter certeza absoluta que o que a gente está medindo é, de fato, aquilo que se foi proposto. Validade externa. A validade externa, ele requer a seguinte pergunta: a que cenários e populações os efeitos encontrados na avaliação podem ser generalizados? Então, primeiro a gente garante a validade interna, tem o resultado do programa, valida toda a análise, valida o modelo e diz, pronto, aqui eu consegui fazer um teste, eu consegui fazer uma análise, fiz um senhor desenho de pesquisa e posso dizer o que melhor explica, por exemplo, a incidência do trabalho infantil é a data que o pai começou a trabalhar. E eu posso garantir, baseado em vários conceitos da causalidade, que em qualquer cenário eu tiver à disposição essa informação, de fato, a idade que o pai começa a trabalhar, dado que a gente controlou a renda média dos municípios, a renda per capita dos municípios, vai também explicar. Então, se ele explicou no Nordeste, ele vai explicar no Sudeste, ele vai explicar no Chile, ele vai explicar na África, e assim sucessivamente. Claro que, ao exportar o resultado de uma política para ser construída em uma outra realidade, a gente tem que considerar se essas realidades são socioeconomicamente semelhantes, né? Agora, alguns fatores preocupantes à validade interna e externa. O que a gente deve preocupar que ameaça a validade externa? Bom, a gente deve preocupar simplesmente se a validade interna, a importância de pensar por que a ameaça à validade interna é tão importante, é porque se a gente não conseguir garantir que são essas variáveis independentes que estão explicando o efeito que essa intervenção teve, se a gente não conseguir essa aferição, não faz sentido nenhum dar continuidade com a política ou mesmo propagar os resultados da política. Então, aqui a gente vai trazer novamente as variáveis estranhas, aquelas variáveis de confusão que elas não estão sob o nosso controle. Então, a história, a gente fala que são eventos fora do controle do pesquisador, são eventos outros que a ação da política em si, que ocorre entre a primeira e a última observação na avaliação, que podem ter um efeito na variável dependente como consequência da história das pessoas, da história da comunidade, países, os quais os indivíduos estão inseridos. Então, ao fazer essa avaliação, fez uma medição, observou a intervenção e fez a aferição novamente para poder coletar os dados e observar as modificações, tem que ver em que contexto social essas pessoas estavam inseridas. E se houve alguma modificação no contexto social que possa absolutamente modificar os efeitos da variável independente sobre a variável dependente. Um exemplo, observar agora o que é que melhor explica o desempenho dos alunos
no Enem. Então, você tem vários modelos, tem vários indicadores, tem vários cálculos que são feitos, né? Desempenho em matemática, desempenho em português, desempenho na redação. E aí você vem observando 2018, 19, 20, 21. 21 você tem menos de 1/3 da população que faz o Enem. Você tem uma perturbação enorme que está acontecendo. Então, os alunos de hoje, a avaliação de hoje do desempenho dos alunos no Enem e as variáveis independentes que possam ser coletadas na inscrição desses alunos para efeito de comparação com os outros anos, ela vai ter que ser muito cuidadosa, porque a história de 2021 vai confundir completamente os efeitos da variável independente sobre a variável dependente. Maturação. A palavra diz exatamente o que é. Pessoas maturam, elas envelhecem, elas ganham experiências. Se for uma doença, ela passa de um estágio para o outro. Se for, mesmo que seja um déficit nutricional, ele muda de um estágio para o outro. Então, o processo de maturação a gente observa sempre, é um cuidado que a gente está sempre tomando conta com pessoas. Pode ser, por exemplo, criança, né? Uma atitude de reforço escolar em matemática, e você pegou exatamente uma turma de criança que está assim, de terceira, quarta série, que sabe-se que tem uma evolução cognitiva entre essa idade de 10, 11 anos de idade, né? Então, muito provavelmente, o desempenho dessas crianças podem ser reflexo puro de uma modificação da cognição dessas crianças em si. Então, você tem que ter um certo controle sobre o desenvolvimento matemático da criança, independente do reforço. Outro exemplo, um trabalho de intervenção com adolescentes. Adolescentes que são sempre vítimas ou algozes de violência. E essa política de intervenção dura 3 anos, 4 anos. Alguns desses adolescentes, eles vão maturar, e a população mais pobre, ela tende a entrar no estágio da vida adulta um pouco mais cedo, ou pelo menos tendia. Então, a própria modificação diante da vida, muitos deles casam com 17, 18 anos de idade, passam a ser pai, e eles passam a modificar a sua perspectiva de vida. Então, parte do efeito do trabalho feito pela política pode ser mero reflexo da maturação. Ele passou de ser adolescente e entrou na vida adulta. Tá? O efeito teste. O que seria isso? É quando a gente faz várias medições nos mesmos indivíduos. E o indivíduo ele termina quase que se treinando naquele teste, mesmo que você modifique um pouco o teste. Mas ele passa a ficar com a resposta diferente do que seria. Então, seria mais ou menos o seguinte: o teste, parte do resultado que você está observando é na aferição. A palavra é teste, mas seria na aferição em si. Então, você vai e mede aquelas pessoas que estavam com desnutrição, mede que estava com desnutrição, mede que estava com desnutrição. Hoje, sabe-se que a gente utiliza muito mais a percepção de insegurança alimentar do que, de fato, coletar medidas antropométricas, né? Então, a percepção da pessoa sobre a sua própria capacidade nutricional, ela pode mudar se ela for exposta várias vezes a vários testes. Então, tem que tomar cuidado. Instrumentação. A instrumentação diz a ver com a construção do teste em si. Então, muitas vezes, a instrumentação, o questionário, até mesmo o modelo estatístico, ele pode ser parte da resposta que você está observando. Às vezes, o próprio entrevistador, se a gente considerar o entrevistador como parte do instrumento, ele pode modificar a resposta que os indivíduos podem ter. Artefatos de regressão. Esse é interessante, porque apesar do nome, o nome faz a alusão ao próprio modelo de regressão em si, porque no modelo de regressão a gente está observando como as variáveis regressam à média, e a gente está estimando esse efeito.
O que ocorre é o seguinte, isso ocorre sempre em situações em escola, por exemplo, e capacidade cognitiva. Você está fazendo um novo modelo de intervenção para melhorar a capacidade dos alunos, o desempenho dos alunos nas escolas públicas, e você vai selecionar os alunos que tiraram as piores notas e vai fazer uma avaliação com eles. E depois você faz a avaliação de novo. O comportamento natural dos dados é uma tendência à média. Então, os alunos que tiram as menores notas, mesmo sem nenhuma intervenção, eles tendem, numa segunda avaliação, mesmo numa avaliação completamente diferente, a ter um desempenho um pouco maior. O mesmo ocorre com os indivíduos que têm o desempenho um pouco maior. Esse modelo foi bem observado para o Galton, que criou o próprio modelo de regressão linear. Ele estava observando a altura dos londrinos e começou a imaginar que Londres ia ter pessoas com mais de 3 metros de altura no século seguinte, e ele começou a ver que não, que existia um comportamento natural das pessoas que nasciam muito, muito altas, elas tinham a tendência a não reproduzirem pessoas muito, muito altas, e haveria uma tendência à média. Tá? Preconceitos ou viés de seleção no processo da amostra. Então, olha só, quando eu falei lá adiante de processo de amostra aleatória, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa amostra não tenha dentro dela nenhum viés de seleção. Eu dou sempre esse exemplo. Houve uma política aqui na UFMG, há muitos anos atrás, de eliminar as festas dentro do campus. E a reitora, coitada, ela foi execrada, porque os estudantes eram habituados a fazer muitas festas e utilizar o campus como um local gratuito para festas. Ocorre que, obviamente, como festa, bebida, droga, teve alguns incidentes graves e essa reitora, ela criou um outro modelo, né? As festas tinham que vender ingresso bem antes, parará, e terminou eliminando as festas. A primeira avaliação que ela fez sobre o impacto dessa política, ela avaliou os estudantes, mas exclusivamente os estudantes que estudavam de manhã no campus da Pampulha. Então, ela não foi avaliada os estudantes da tarde, muito menos os estudantes da noite em especial. Então, o ano seguinte, ela fez uma análise, a empresa que ela contratou incluiu todos os estudantes. Então, essa amostra com apenas os estudantes da manhã, que obviamente são mais novos, são doidos por festa, não trabalham, né, teve um impacto absolutamente negativo. E essa amostra tinha um viés de seleção. Ela não representava todos os alunos de graduação da UFMG. Ela representava os alunos de graduação do turno da manhã, que frequentaram o campus da Pampulha no período de 3 semanas, num mês definido lá. Então, viés de seleção é quando a gente tem uma amostra que não representa a população como um todo, mas representa em que características? Em especial, as características que estão associadas às variáveis independentes. É isso que a gente se preocupa, tá? Mortalidade experimental. Como o nome já diz, é quando elementos das amostras evadem, ou morrem mesmo, ou evadem do programa, tá? Então, você está analisando um programa de capacitação para desempregados, para aumentar o potencial de empregabilidade deles, né? Então, esse programa de geração de emprego e renda está lá fazendo esse programa e simplesmente surge uma nova oportunidade. Em geral, os empregos, quando a situação econômica está muito difícil, a sazonalidade do emprego ela passa a imperar de forma mais forte. Os indivíduos eles podem simplesmente migrar para outro município para conseguir um outro emprego. Aí o que é que acontece? A sua amostra entre o grupo de controle e o grupo de experimento, ela deixa de ser comparável, porque você perdeu muitas pessoas, né? Isso também ocorre, óbvio, na área de saúde, quando de fato algumas pessoas morrem, né? Mas a mortalidade experimental quer dizer isso. Interação, seleção, maturação. Aqui é exatamente, ainda como questão à validade interna, é quando a gente tem uma situação, aquele exemplo que eu dei, quando a gente trabalha com adolescente, tem que tomar muito cuidado,
né? E quando você, de fato, selecionou exatamente pessoas que estão num processo, elas têm uma característica de acúmulo em idade, experiência no trabalho, estágio da doença, que está afetando os resultados, independente da sua intervenção. Por exemplo, dando um exemplo da política de geração de emprego e renda, que você criou cursos, os resultados excessivamente positivos de uma política numa dada situação pode ser simplesmente porque você foi lá e selecionou aquelas pessoas que tinham mais experiência para a sua amostra. Então, a interação dos cursos para um treinamento específico, digamos, na área de vendas ou empreendedorismo, se a sua amostra ela está composta por pessoas que já têm uma experiência grande em ter tido uma pequena empresa ou mesmo têm experiência no trabalho, o seu resultado é resultado dessa interação, seleção, maturação. E ele não está explicando o comportamento do seu curso nas chances das pessoas arrumarem emprego como um todo, para toda a população. Arrumarem um emprego, você não pode expandir para toda a população, porque ele pode ter funcionado muito bem para aquele grupo específico. Ou o contrário, você foi lá e selecionou pessoas que têm 18 anos de idade, e você dá curso, e as pessoas não conseguem o emprego. Por quê? Porque eles são muito novos, eles têm pouca experiência, então os instrumentos do seu curso não chegam até eles. Ameaças à validade externa. A gente vai ver 5 ameaças de validade externa. O que é validade externa? A capacidade de expandir os seus resultados. O efeito da interação com o teste. Então, se foi aquele que a gente falou lá, é uma variável estranha, né? Os pré-testes, excesso de pré-teste pode aumentar ou reduzir a sensibilidade do sujeito a algumas variáveis experimentais. Aqui um exemplo, perguntando às pessoas sobre suas opiniões das Nações Unidas pode sensibilizá-la ao tipo de resposta que agrada ao experimentador. Ou a gente pode simplesmente chegar e perguntar, mas você precisa mesmo desse auxílio emergencial? Né? Como é que está a sua vida? Então a pessoa pode extrapolar, eu não vou dizer mentir, mas a sensibilidade dela pode ficar absolutamente aguçada para as respostas e a resposta que ela der não seja uma resposta fidedigna do que ocorreu. Então, você vai lá e faz a avaliação, ela fala, aí você começa a intervenção do programa e depois faz a avaliação de novo. Veja, se aqui existia a grande sensibilidade, tem a intervenção, talvez a própria interação com o que você estava perguntando, com a avaliação em si, pode ter gerado uma expectativa sobre a intervenção do programa que você não vai ver depois nas próximas respostas dessas pessoas. A interação de seleção e tratamento. O que é isso? Bom, essa é muito importante, mas muito importante mesmo. É quando a gente tem uma seleção viesada na amostra e essas pessoas elas têm um comportamento exclusivo naquele tratamento em si. E você não pode expandir para a população como um todo. Tá? Ao expandir, você compromete completamente. Por exemplo, a Coronavac, ela foi testada exclusivamente com pessoas da saúde, enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas. E outras pessoas que transitavam da área de saúde ali dentro, né? Então, os resultados da Coronavac, eles eram restritos a pessoas que estavam trabalhando frente à pandemia, tá? E que, obviamente, essas pessoas dividem entre si algumas características próprias. E o comportamento, a primeira aferição que houve de 58% de efetividade, de eficácia dessa vacina, possa não ser verdadeira, ela possa ser, inclusive, muito maior do que 58%. Ou muito menor. A gente nunca vai saber. Agora que está sendo feito o último teste, que a gente vai saber qual é a efetividade, a eficácia da Coronavac em si. O Fica Vivo. A primeira avaliação do Fica Vivo, ela foi feita
nas pessoas que sofreram a primeira intervenção e a maneira como esse programa foi criado, houve uma intervenção muito grande e uma expectativa muito grande da população como um todo, dessa comunidade específica aqui em Belo Horizonte. Então, essa primeira avaliação do sucesso absoluto que foi, possa ter sido porque as pessoas aderiram, elas saíram do seu comportamento tradicional para aderir ao programa. Então, quando o Fica Vivo foi expandido para outras comunidades, de fato não houve o mesmo efeito, e a gente vai estudar outras coisas aqui, o que talvez tenha causado isso. O efeito reativo do ambiente arranjo experimental. É mais ou menos o que ocorreu no Fica Vivo, de uma forma muito mais acentuada, e ele ficou conhecido como o efeito Hathor. O que é esse efeito? Era um estudo feito numa empresa nesse local, e eles selecionaram algumas mulheres que trabalhavam nessa empresa, 6 ou 7, se eu não me engano, e começaram a fazer testes biométricos e testes de temperatura, e testes, experimento mesmo. Trancavam elas no lugar, deixavam elas sem comer 12 horas e botavam elas para trabalhar produzindo equipamentos elétricos. Acho que foi na General Electric, se eu não me engano. Aí no outro dia elas entravam e botavam elas comendo, descansando, elas comendo bastante. No outro dia esquentava a temperatura e passava o dia inteiro com muito calor. No outro dia deixavam elas com bastante frio. E assim eles queriam ver como o efeito do ambiente alterava a produtividade das pessoas. O que é que acontece? A produtividade dessas mulheres só subia. E esses psicólogos sociais, eles estavam assim, sem entender de fato o que é que estava acontecendo. Um belo dia, um desses, o principal pesquisador estava na empresa, quando essas moças chegaram e entraram na empresa. Quando elas chegaram, todos os outros operários saíram e começaram a aplaudir elas, achando elas assim o máximo. Elas eram o orgulho da empresa, elas faziam parte daquilo. E foi o que o cara disse, a produtividade delas só subia porque havia uma expectativa sobre elas, para elas superarem qualquer situação adversa e continuarem trabalhando. Então, esse efeito reativo do ambiente arranjo experimental, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente quer a adesão da política, a gente quer participação da comunidade, e depois a gente quer saber se o efeito que você está observando foi da política em si ou daquele momento exclusivo, para poder expandir para outras comunidades ou para publicar e tudo mais. A interferência do múltiplos tratamentos tem uma brincadeira que chama o efeito Rocinha, porque um exemplo para a política pública, porque havia algumas políticas que foram desenhadas exclusivas para Rocinha, inclusive de revitalização de vilas e favelas, mas naquele momento sofreu-se um boom de organizações do terceiro setor, e às vezes você pegava 1, 2, 3 famílias, uma família com 1, 2, 3, 4, 5 acesso a 5 ou 6 programas de uma vez só. Então ela estava associada a uma política pública, mas ao mesmo tempo ganhava cesta básica. A filha dela estava num programa de aprendizado de música instrumental, o menino estava num programa de esporte, o marido entrou num curso de capacitação. Então essa interferência de múltiplos tratamentos não fala exclusivamente do tratamento da sua política em si, mas quando o sujeito em si está sendo submetido a vários outros tratamentos, o que confunde completamente o efeito que você está estudando. E, por fim, aí é o contrário, é a repetição irregular dos tratamentos. Os tratamentos experimentais são complexos e avaliadores fazem repetição do tratamento, podem falhar em não incluir todos os componentes que realmente causam uma mudança na variável dependente. Então, ao expandir essa política, você fez, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. O Fica Vivo foi expandido, foi implementado. Ele foi implementado numa comunidade exclusiva aqui em Belo Horizonte. Os resultados foram estrondosos. Teve várias avaliações, eu vou colocar uma à disposição de vocês, para vocês olharem.
qual foi as principais ações do governo que causaram as principais modificações na diminuição das mortes de jovens entre, eu posso estar enganada, mas eu acho que é 16 e 22 anos de idade. Ocorre que algumas ações, como por exemplo, em especial oficinas de teatro, oficinas de circo, oficinas de esportes, cursos, dentre outras coisas, eles são mais fáceis de serem transferidos de uma comunidade para outra. Mas não necessariamente foram essas ações tomadas de forma isolada que causaram a modificação principal. Então, esse é um caso exclusivo de repetição irregular dos tratamentos. Então, você tem um programa inteiro numa comunidade e, ao mover ele para uma segunda comunidade, você vai mover só uma parte dele. Então, você repetiu o tratamento, repetiu em outros sujeitos, mas não repetiu ele de forma completa, tá? Obrigada, pessoal. Essa é o final da nossa segunda etapa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até logo.